Bom, de fato, o índio foram os primeiros moradores do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, os descobridores do Brasil, no ano de 1500, os índios aqui já existiam, né? O que aconteceu foi que com a chegada do homem branco aqui nas terras brasileiras, houve então uma corrupção do que é ser índio verdadeiramente e genuíno. O índio, então, o homem branco passou a introduzir parte da sua cultura e fez com que o índio se desvirtuasse, né, da sua cultura indígena genuinamente. Este passou então a perder, de certa forma, a sua cultura, a sua identidade, a sua maneira de ser, a sua religião, porque passou a sofrer interferências do homem branco, né? E fato este que vemos nos dias atuais, a grande maioria dos índios das aldeias que se intitula indígenas abusam do seu direito de ser índio e se corrompem com costumes do homem branco, com a corrupção humana do homem branco. O que vemos atualmente, são índios que vendem as suas terras, são índios que devastam e vendem partes das suas florestas, né? São índios que deixaram de usar a sua arma de arco e flecha e passaram a usar armas como pistolas, entre outras. Então, deixando morrer toda aquela história e todo aquele ser inicial que era o índio de antigamente. Isso devido à influência da cultura do homem branco, devido a civilizações estranhas adentrarem ali nas suas aldeias, em suas comunidades, a miscigenação de outras formas de pensar, enfim, né? Não que eu seja contra o índio conhecer, não que eu seja contra o índio estudar ou o índio querer ser algo mais, mas a cultura indígena, genuinamente, ela é muito importante, não pode morrer assim, não pode deixar ser corrompida. Com relação às políticas do Estado e da Igreja para com a comunidade indígena, é fato que o Estado ele usa do seu direito, do seu grande poder para querer ter sempre mais. Então, o índio não era nada, o índio não era ninguém, o índio não era dono de nada, não tinha nenhum documento que assim comprovasse. Então, o Estado chegou, os seus grandes fazendeiros, a sua grande população, cheias de direitos, de poderes, então se agregaram, tomaram posse daquelas terras, deixando o índio, né, sem nada, sem nenhum direito. E por parte da igreja, a igreja, de certa forma, ela não podia se opor ao Estado, se opor aos grandes fazendeiros, porque a igreja era dependente de donativos vindo destes. Então ela tentava apaziguar a situação de forma que não os desagradasse. Ela buscou no índio tentar catequizar, ensinar latim para o índio, porque a igreja também sabia que o índio, ele conhecia aquelas terras como a palma da mão. Então elas sabiam que os índios sabiam os principais locais onde tinha minérios, onde tinha as riquezas que pudessem também ser extraídas, e a igreja ela queria fazer parte também desse domínio. Então ela buscou de certa forma catequizar, ensinar latim para os índios e ter também eles de certa forma em suas mãos. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro é de grande valia. O seu surgimento foi logo após a independência do Brasil, né? E o seu objetivo é exatamente de manter um histórico vivo, de manter um acervo vivo, né? Algo que hoje nós estudamos, algo que hoje nós nos apropriamos através do conhecimento, que foi guardado, que foi protegido, que foi lapidado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Graças ao Instituto, né, que meus filhos, futuras gerações, podemos ter acesso à história passada. Então ele é muito importante, ele faz parte, digamos assim, né, da identidade do Brasil, das suas
histórias, das suas mazelas, das suas dificuldades, enfim, graças a eles é que podemos ter acesso à história do passado e que faz parte do presente e assim projetando um futuro.